Queria chamar Jurandir aqui. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, pelo seu ministério, pela sua vocação, pela sua caminhada, por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida dele através desse momento, através dessa formação. Assim a gente reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, gente. Muito bem. Muito bem, gente. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. É um prazer estar participando deste movimento da Escola da Fé junto com vocês, né? Agradecer ao Endo pelo convite. E hoje nós vamos trabalhar um pouco o que deveria ser um pouco cotidiano de nós cristãos, que é conhecer um pouco a Bíblia. Afinal de contas, a Escola da Fé trabalha em cima, né, da historicidade da Bíblia, dos seus livros, de todos os seus testemunhos que ela nos revela. E hoje nós vamos trabalhar, né, a história da ressurreição e da sua revelação em Jesus Cristo. Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo para nós, diante de sua história. E até mesmo diante da sua própria criação. E tudo isso a gente vai ver um pouquinho nos poucos slides que eu coloquei. Não coloquei muito porque ficaria muito pesado para que a gente passasse. É muita coisa para que se estude em menos de 1 hora, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, é muito pouco, né? Talvez o tempo nem dê, mas vamos lutar contra o tempo, né? Então, nós temos aqui um material que se pode aí se você puder, você vai acompanhando e nós vamos nos orientando com isto, né? Vejam que só o material três páginas, dá aí história para a gente passar pelo menos umas 2 horas ou mais. Porque haja leitura, viu? Deus não só se revela no Novo Testamento, mas cotidianamente na sua história ele sempre se revelou para nós. Então a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Por que mergulharmos primeiramente no Antigo Testamento? Porque é no Antigo Testamento que Deus vai nos revelar como promessa que vai enviar alguém para nós para nos socorrer. Até parece que a vida e a história da humanidade já estava desenhada. Claro que por Deus estava, mas para a humanidade não fazia nem ideia, né, do que estava para se projetar, né, na sua história. O Antigo Testamento é a primeira parte da revelação escrita de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos aqui a revelação escrita por Deus diante do seu povo, diante de Israel. Então, é neste povo que nós vamos encontrar escrito e levado à frente dos povos e das gerações o conhecimento dessa história, até mesmo oralmente. Não só escrita, mas em primeiro plano, oralmente. Não é? Que nós vamos ter como revelação. No Novo Testamento, consideramos que é a segunda parte desta revelação. Praticamente, em Deus, ele vai se revelar, né? E, mais um pouquinho à frente, nós vamos ver que ele quer se revelar
em nós humano, carnalmente, pelo seu Filho. Então, essa primeira trajetória que nós fazemos, né, do Antigo Testamento como primeira revelação e no Novo Testamento como segunda revelação. Toda a Bíblia é palavra de Deus e é revelação. Então, se nós formos olharmos toda a Bíblia, do primeiro livro de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar Deus se revelando diretamente e repetidamente para nós. Ou seja, toda a palavra de Deus, toda a nossa Bíblia, ela é revelação, não é? A Sagrada Escritura é testemunho desta revelação. O povo de Israel, sob inspiração e mandato de Deus, nos decorre dos séculos, pois por escrito o testemunho da revelação de Deus em sua história. Aqui está, não é, a revelação dele diante também da história. Então, vai se passando de história em história esta revelação. E aqui nós temos um leque de livros que trata da revelação. Aqui, pode passar a segunda parte. Aqui é só uma parte, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. É só uma parte que eu coloquei do Antigo Testamento. E no nosso materialzinho aqui você vai ver que a lista é muito maior. Então veja quantas das vezes ele se revela para o povo de Israel. Não é? E vai usando juízes, né? Os seus profetas, daí por diante. Então vejam aí no seu material, né? Não coloquei tudo porque seria uma lista enorme. Não é? Pode passar quem está no comando. Então aqui nós vamos entrar diretamente a revelação do Cristo segundo o Novo Testamento. Aqui nós já mergulhamos no Novo Testamento, mas deixar uma coisa bem clara para nós, porque às vezes nós fazemos uma distinção dessas duas páginas da história que está escrita e contida na nossa Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Às vezes, nós só procuramos mergulhar e conhecer o Novo Testamento. E muitas das vezes, nós esquecemos o Antigo Testamento. Por isso que eu comecei falando do Antigo Testamento. Para que todos, na verdade, percebam que a revelação de Deus vem desde Gênesis, desde a criação do Antigo Testamento, e vai se revelando. Aqui no Novo Testamento ela se destaca, porque agora o Verbo se faz carne. Deus quer coabitar entre nós. E onde nós vemos isso? No Evangelho de João. Logo no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, a palavra. Porque tudo no princípio em Gênesis, tudo não é criado pela palavra. O que é que narra o Gênesis no primeiro capítulo, no primeiro versículo? O que é que Gênesis diz? Quem tem Bíblia pode ir lá, pode filar, vamos lá. Vamos pôr o nosso material em prática. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou. E tudo pelo Verbo, a palavra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então aqui nós já vemos que tudo é criado pela palavra de Deus. E aí, me parece que João vai lá no Gênesis
para ter essa inspiração. No princípio era o Verbo, a palavra de Deus. E quem era o Verbo? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas agora este Verbo quer ser o quê, gente? Ele quer ser carne. Ele quer se revelar ao homem agora, não numa teofania. Porque no Antigo Testamento nós vemos uma teofania. Agora nós vamos ter uma revelação de Deus coabitando na carne. Na carne, criação do próprio Deus. Tudo isso para ter mais intimidade, para ter conhecimento da sua criatura. E talvez, eu arrisco aqui, a dizer até dos nossos sofrimentos. Porque, na verdade, Jesus, ao estar em nosso meio, ele passa por todas as nossas dificuldades, por todos os nossos sofrimentos. Isso nos remete também à Santíssima Trindade. Logo, quando o Verbo, a palavra, está em Deus e ela se revela que é Deus desde o princípio, isto quer dizer que em Gênesis ele já está revelando que Deus não está só. Deus está na companhia do Filho. E ainda mais à frente nós podemos decorrer e você vai ver e podemos denotar que está lá também o Espírito Santo. Então é uma das formulações da Santíssima Trindade, que se revela no Pai e agora ele quer se declarar a todos nós, a partir do Verbo que quer se tornar carne para habitar no nosso meio. A revelação pelo Filho. Tudo isso nós temos conhecimento, por exemplo, na Anunciação de Maria, onde o anjo faz a visitação a Maria e diz que ela é cheia de... Agora, perder a intimidade, não foi? A timidez que diga, né? Muito bem. Mas aqui já é o pré-início da revelação, porque aqui primeiro se trata da anunciação, que Maria vai receber a luz da humanidade. Jesus Cristo é a palavra de Deus já se encarnando. Então podemos até considerar aqui que seja o início da revelação. A revelação não é total ainda. Ela vai se decorrer com o passar do tempo, depois que Jesus nasce, depois que Jesus tem a sua vida pública. Jesus é simultaneamente mediador e plenitude da revelação. Ou seja, ele é aquele que é a plenitude e da revelação. Ele é o revelador, a revelação e o conteúdo da mesma, enquanto o Verbo de Deus feito carne. Então, também ele está se justificando que em Cristo ele não só é o Filho prometido, mas aqui ele já está se revelando que é o próprio Deus, que vem habitar no meio de nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, no decorrer de sua vida, ao nascer, ele tem uma vida oculta, que não se consta na Bíblia, que é sobre a infância e a juventude de Jesus. Nós só vamos ter uma das primeiras continuidades da sua revelação, por exemplo, nas bodas de Caná. Não está aqui, mas temos como revelação aí. Por quê? Nesse momento, Jesus se encontra num casamento onde falta aquilo que é principal do casamento, que é a alegria de todos, que é o vinho. Também vemos aqui a intercessão de Maria para que o seu filho se projete ao mundo.
Então Jesus aqui já começa a assumir a sua vida pública e se revelar aos homens. Não é? A partir desse primeiro milagre, que é de transformar a água em vinho, aqui nós temos a sua, vamos dizer assim, ele assume a sua vida pública e agora parte para o mundo para se revelar ao homem. É a partir disto que nós temos consciência de que Deus vai nos transformando e vai nos preparando para a caminhada. E essa caminhada não é fácil. É uma caminhada, né, árdua, cansativa, em que meio até aqueles que estão ao seu lado não acreditam. Isso tudo nós vamos ver lá no finalzinho, daqui a pouco está chegando, em que culmina com a parte trágica de que Jesus se oferece pela humanidade. Ainda assim encontramos, ele é a imagem do Deus invisível. Diante de diversos livros que nós contemos na Bíblia, Jesus também vai se revelar diversas vezes para a nossa humanidade, não é? E aí nós podemos, aqui na segunda parte, não é, das revelações pelo Filho, não é? Uma das partes ele diz que Jesus diz a Filipe, quem vê, quem o visse, também via o Pai. Isso é uma das questões que nós devemos tomar para nós, de que, diante das palavras que Jesus se faz utilizar, diante das suas provações do mundo, até os apóstolos perguntam, ou até questionam, será que este é o Filho enviado de Deus? A resposta é simples e direta a Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Logo, eu sou a semelhança do Pai. Por quê? Porque Jesus é a revelação de Deus para nós. Temos aqui também nos Atos dos Apóstolos que enfatiza ocasiões de que a sua pregação e seu ensino não eram frutos da especulação humana, mas vinham do próprio Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 13. Transmitido a ele por Jesus Cristo, ao instruir os crentes, a revelação de Deus tem como seu primeiros passos a criação, onde se oferece um perene testemunho de si mesmo. Isso consta no Catecismo, número 288. Através das criaturas, Deus se manifesta e se manifesta aos homens de todos os tempos, fazendo-os conhecer sua bondade, suas perfeições. Entre estes, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, é a criatura que, em maior grau, revela a Deus. Ou seja, o nosso Deus é um Deus ousado, porque nos cria e ainda quer habitar numa criatura, na criatura que ele mesmo fez. Carnalmente. Ele quer vir agora, né? Isso é a prova de que Deus quer viver no nosso meio, né? Essa também é uma condição que ele quer revelar ao homem, que Deus está na nossa companhia. Deus se revela aos homens. Nele, Deus se revela o mistério de sua trinitária, a sua vida trinitária. O projeto do Pai de recapitular em seu Filho todas as coisas, de escolher e adotar a todos os homens como filhos em seu Filho. Efésios,
capítulo 1, 3 a 10, e Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20. Reunidos para participar de sua eterna vida divina por meio do Espírito Santo, Deus se revela e cumpre seus planos de salvação mediante as missões do Filho e do Espírito Santo na história. Então, a passagem de Jesus Cristo em nosso meio é a certificação de que ele se revelou ao homem, de que ele esteve e comprovou ao homem que estava disposto a se entregar e a fazer tudo pela sua criação. A revelação divina se revela com palavras e obras. Essa é uma justificação do que nós vimos já no início, de que Deus se revela através do verbo. Lá em João, né? 1 João, a palavra se faz carne e habita para nos salvar. É a justificação de que Deus está levando e está nos dando a salvação. São de modos inseparáveis, mistério e evento. Ou seja, o evento desta vinda é um mistério que não se separa. Manifesta ao mesmo tempo uma dimensão objetiva da palavra, que revela a verdade e ensinamento. Isso aqui é bem interessante para nós, porque mesmo diante de toda a história da humanidade, mesmo depois de termos passado tantos séculos, ainda há quem não acredite que Deus coabitou com o seu Filho, Jesus Cristo, em nosso meio. Então vejam como ainda nós somos pobres de conhecimento. Às vezes se tem o entendimento de que o pouco que se lê ou o pouco que se detém do conhecimento já é o suficiente. Mas é interessante que a cada vez que nós mergulhamos em entender ou descobrir Deus, cada vez mais ele se esconde. Porque não nos compete o conhecimento de Deus. Ele já se revelou. Ele disse para que veio. Mas se você não acredita, não aceita que ele esteve em nosso meio, caminhou com todos nós, caminha nos dias de hoje, nós podemos perguntar, nós temos fé? Quem não acredita tem fé? Qual o conceito que cada um leva ou revela diante da humanidade com relação a esta situação? Em um Deus que já se revelou, e muitas das vezes porque nós pedimos, nós clamamos, nós chamamos, e ele nos ouviu. Ele desce do céu para coabitar e entender do porquê do sofrimento da humanidade e até mesmo das nossas incredulidades. A palavra pessoal que oferece testemunho de si e convida ao diálogo. Esta revelação, portanto, compreende-se e se transmite como verdade e como vida. Catecismo número 52, 53. Ou seja, a nossa igreja, ela não tem só como conhecimento para todos nós a Bíblia. Nós temos documentos. E talvez muitos de nós católicos não fazemos uso deste documento. Veja como é importante. Às vezes nós nos apegamos tanto à Bíblia, às vezes usamos de um lado para o outro e nem sonhamos que ela revela Jesus Cristo. Que Deus se revela através das Escrituras. Aí nós temos o quê? Mais um documento que nos
pode nos enriquecer, enriquecedor. Esse documento que também trata de diversos temas e principalmente deste que é o nosso tema, de se revelar, de mostrar a Jesus. Né? Então, para refrisar aí, Jurandir, o pessoal às vezes tem essa dúvida, né? Que acredita, a gente só escuta aquilo que está na Bíblia, né? Até os nossos irmãos protestantes falam isso, né? É só que tá na... Falhou aí. Eu vou cometer um pecado aqui, eu vou correr o risco de depois na academia ser xingado, ser notificado. Mas infelizmente existem alguns dos nossos de pessoas que não conseguem nem dizer o que é isto. Então trata isto daqui daquela coisa amarela. Total desrespeito. Catecismo da Igreja Católica. E alguns tratam até como um bicho de 7 cabeças ou um pé de cobra. Alguém já viu cobra com pé? Porque se vê, morre. Esse é o ditado antigo, né? Meus cabelos brancos revelam que eu sou da antiguidade. Mas este livro, não é, nos pertence. Seria interessante que todos nós tivéssemos. É claro que esse daqui é aquele que podemos dizer, esse é o suprassumo da nossa história. Não é? Aqui contém tudo. Existe o resumo, o Yucat, uma versão resumida cinza, pequeno catecismo, mas aqui contém desde a revelação de Jesus Cristo, os 10 mandamentos, as questões basilares do cristianismo, das ordens mais profundas da nossa igreja, dos sacramentos, de tudo. Então, mais um documento que nós temos que deveríamos também usarmos como conhecimento e revelação de Deus. É a partir daqui que não só Deus se revela, mas aqui nós descobrimos qual condição para ser cristão. Como seguir, como ser verdadeiramente cristão. Aqui está toda a nossa ordem, toda a nossa lei. Ainda tem um livro maior, que é o nosso código, que mostra as nossas diretrizes, mas para o momento não é adequado. Então, o catecismo da nossa igreja, que também nos revela, eu citei, né, os números 288, 54, 64 e 52, 53. Ok, meu jovem? Né? Então veja que nós temos mais documentos. Nossa igreja é rica. A nossa igreja tem capacidade, ela nos instrui, ela nos dá material. Às vezes falta a nossa coragem, falta a nossa condição de ir à frente e mergulharmos. Às vezes nós temos tempo para tudo. Para ir ao cinema, para jogar uma bola ali, jogar um dominó, mas às vezes parar para conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, olha, é sempre em segundo plano. Deveríamos mudar isto, deveríamos colocar a palavra de Deus em primeiro plano para que pudéssemos mergulhar e termos certeza dessa capacidade, né? A capacidade dos nossos documentos de nos transmitir conhecimento. Então, a ressurreição, a morte, tem que voltar uma coisinha, por gentileza. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
aqui é uma revelação explícita daquele que já na sua vida pública já começa a vivenciar a revelação. E aqui eu considero que é o cume dessa história. De que esse aqui é o único que tem capacidade de se revelar ao homem e ainda dizer, olha, eu vou sofrer por vocês. Eu vou viver as dores de vocês. Eu vou viver os pecados de vocês. E o cume, E o cume de tudo, né? Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Um único ser é capaz. Um único ser foi capaz de se entregar como revelação para todos nós. A ressurreição de Jesus... Não, agora não, calma. A ressurreição de Jesus, cume da revelação. Aqui podemos dizer que aqui não existe mais questionamento. Existe ou não existe? Existe. Porque diante deste fato, como na antiguidade, vivenciada por Jesus, existiu aqueles que não acreditaram, como Tomé, como hoje nós ainda não acreditamos. Como um homem pode descer à sepultura e ressuscitar. A revelação maior do mistério da fé de Deus vivido na carne em Jesus Cristo. Deus se revela na ressurreição de Jesus Cristo. Pode passar? Maria Madalena, João, capítulo 20, de 10 a 18. Maria visita o túmulo e se certifica que não há mais ninguém. O túmulo está vazio. Ela corre para os discípulos para avisar. Os 2 discípulos andam para Emaús. Aqui os discípulos já estão entristecidos. Não fazem ideia ou ainda não acreditam nesta revelação, nesta ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus o que é que faz? Se põe no meio deles dois. Como um forasteiro que vai contando a história. No meio do caminho se desvia para saber que se eles se interessam, até que eles chamam. E ali, aonde é que Jesus se revela? No partir do pão, reunido entre aqueles homens. E quando eles despertam a mente, Jesus some. E ali volta a alegria. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Isso é uma prefiguração já da Eucaristia, vivenciada na Quinta-feira Santa. Então vejam como a história vai se revelando para todos nós. Os discípulos e a descrença de Tomé. Tomé escuta tudo isto, mas duvida. Se eu olhar, não tocar. Se eu não tocar, passar a mão do lado, não acredito. Quantas das vezes nós tomamos esta atitude de Tomé para conosco? Agora nós podemos, no nosso dia a dia, no nosso hoje, perguntarmos: nós comungamos verdadeiramente este Deus que se revelou a nós? Porque como nos discípulos de Emaús, ele se revela no partir do pão, Tomé não acredita. Tomé tem que ver para crer. Né? E na visitação, Jesus diz: olha, toca nas minhas mãos, nas minhas chagas. Sou eu. Quais são as palavras de Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Quanto faz falta nos dias de hoje essas palavras para nós, hein, gente? Meu Senhor
e meu Deus. Pelo menos há 500 pessoas na Galileia. Coríntios 15:7. Ou seja, será possível? Aqui nós podemos dizer assim, é um delírio, é um devaneio. Em Madalena, nos discípulos de Emaús, em Tomé, mas para 500 homens, como não acreditar neste Deus? Como ainda temos coragem de duvidar deste ser que estava em nosso meio e se coloca em nosso meio? Agora pode passar. O meu lugar é o céu. A ascensão de Jesus. Neste momento, Jesus se revela a uma multidão. Há diversas pessoas. Aqui não tem mais 500, tem muito mais. Eu não arrisco nem a dizer, porque eu não cheguei a pesquisar, mas talvez a Bíblia não trate. Se tratar, depois eu vou procurar saber direito para dar a resposta. Mas eu não arrisco dizer, que não consegui me aprofundar nesta condição. Mas o meu lugar é o céu. Isso também remete a cada um de nós, como criaturas criadas por Deus, que Deus faz se revelar na carne humana, criação do próprio Deus, para viver ao nosso lado, para tomar os nossos sofrimentos, as nossas dores e viver tudo aquilo para nos mostrar, olha, Deus esteve no meio de nós. Agora subo ao Pai, porque o meu lugar é o céu. Isto quer dizer que cada um de nós, como criatura de Deus, o nosso lugar também é o céu. Por quê? Porque Deus se revelou na carne humana. Então Deus, diviniza ou torna a sua criatura divina. Portanto, meus irmãos, o nosso lugar também é o céu, ligado a Deus. É esta a nossa condição, não é? E nós temos o fim. Uma pequena parte dos estudos que eu expus para vocês. Tem muito mais, como o documento aí está para vocês. Se nós nos aprofundarmos, nós começarmos a ler e a nos dedicar um pouco mais à história da revelação de Jesus, como eu disse, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Deus vai tratar de se revelar para todos nós, que quer o nosso bem, que quer a nossa santidade e que quer e deseja que a criatura se encontre com Ele. Não na terra, mas agora em Jesus Cristo, em sua revelação, deseja que nós encontremos-nos nos céus. Ou seja, o nosso lugar é no céu, junto com Jesus, que revela a Deus e que é o caminho da salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Endel. Eu espero ter contribuído ao máximo para vocês, pelo menos ter iluminado e, como se diz, né, despertado um pouco para que se busque conhecer um pouco mais, né, estudar mais, né. Nunca é de menos. Nunca é de menos. Sempre procurar mais. Né. Quanto mais conhecermos, melhor. Quanto mais determos a palavra de Deus como conhecimento para também alimentar a fé no próximo, melhor. Isso nos fortalece, nos faz cristãos e nos faz perseverantes na palavra do Senhor. Tem umas perguntas de uns internautas, né? Que diz assim, uma pergunta bem clara, né? Não sei se todo mundo concorda. Jesus é Deus? Sim ou não?
Mas os espíritas acreditam que Jesus não é Deus. Ele é um homem bom, um homem santo, um homem puro, um homem legal, interessante. Porém, não entendem Jesus como uma divindade. A gente pode comentar um pouquinho alguma coisa? Os espíritas, né? Isso. Olha, o que importa para nós, primeiramente, é que tenhamos como entendimento de que Jesus é Deus. E para isso só basta lembrarmos João capítulo 1. E o verbo se fez... Pronto, pode complementar. Agora todo mundo junto. E carne... E habitou entre nós. Pronto. Existe um padre que eu conheço, não vou dizer o nome dele, mas ele diz assim, olha, é isso e ai. Se quiser. Se não quiser, a nossa fé não conta outra história. Conta isso. Que diante da revelação de Deus para nós em Jesus Cristo, e como eu disse, é até uma revelação da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós tratamos distintamente para um entendimento, mas é um único Deus. É um dogma da nossa igreja que não pode ser negado. Nós utilizamos na academia, isso entra na economia da fé. Olhe, quando não se justifica, quando não a ciência supera todos os seus limites e ultrapassa todas as barreiras e não consegue mais dar prova de nada, é fé. É Deus que age, é Jesus. Então, para nós, Jesus Cristo é Deus, porque a palavra diz, Jesus é Deus. Agora, para o entendimento de um espírita ou de qualquer outro que segue uma outra denominação, né? Se ele não aceita, não vamos discutir. Mas diante da nossa fé, cabe a nós sustentarmos. E se alguém disser, começar as pernas, olha, é isso e ai. É fé. Se você não aceita, não acredita, olha, não posso fazer nada. Mas eu acredito. Porque a minha igreja diz, a minha igreja, a minha Bíblia, os meus documentos dizem, Jesus é Deus. Tem uma segunda pergunta também. O modo que Jesus se revelou dá a entender que ele é um Deus bom, misericordioso. E que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, perverso, rancoroso, ruim. Existem então dois deuses? Segunda pergunta. Afe Maria, estão pegando pesado. Olha, dois deuses é quase que impossível, né? Porque na revelação do Antigo Testamento, quem é que está se revelando na antiguidade? Quem é que se revela na criação de Gênesis? Quem é que cria tudo a partir do nada? Deus. É Deus, né? E aqui no segundo, isso é a partir do Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, quem se revela carnalmente no verbo é quem? Não. Cadê a prova? Vou botar aqui, notas -1. Vamos de novo para recuperar a nota. Agora aqui no Novo Testamento, quando o verbo do Antigo Testamento se revela em carne, quem é? É Deus. É Deus que revela na carne humana em Jesus Cristo. Então não existe dois deuses. Até porque, se estamos tratando de deuses, temos que pensar, é Deus minúsculo, então são deuses. Porque tratando-se de Deus, é único, é inseparável. E a terceira pergunta diz assim, então quer dizer que no fundo, todas as parábolas, desde o Antigo Testamento até o Novo, queriam revelar a Cristo. Assim, todos os ensinamentos do Antigo Testamento têm o seu ensinamento prático, mas no fundo, tudo que tem na Escritura é para revelar quem seria o Deus verdadeiro. Seria isso?
Primeiro, uma condição também que eu esqueci da outra pergunta é que a pessoa perguntou, né, se Deus da antiguidade se revela um Deus mau ou um Deus bom no Novo Testamento. Nós temos que levar em conta a condição vivenciada do povo no Antigo Testamento. O período, a formação, as lutas, as guerras, tudo isso. Então nós não podemos tratar de um Deus mau ali e agora um Deus bom que vai se sacrificar por nós. Deus é bom em todos os momentos. Agora, se na antiguidade o povo errava e caía e sofria, aí é uma coisa totalmente diferente. Você vai ter que refazer a pergunta porque, viu? Mas Deus, nós rezamos e dizemos, Deus é amor. Deus é amor. Aí se olharmos para o Antigo Testamento, nós olhamos as guerras dos povos. Aí vamos dizer que Deus é mau? Quando Moisés atravessa o Mar Vermelho e deixa os egípcios morrerem na água, Deus é mau? Então nós devemos tomar cuidado com essa condição de Deus é mau aqui, Deus é bom ali. Né? A pergunta era se... Então quer dizer que, no fundo, das parábolas, todas as parábolas, ensinamentos, queriam revelar quem seria então o Deus verdadeiro. Bom, nós temos também que tomar isto como condição de aprendizado. Deus na antiguidade, digamos assim, ele trabalha por meio das parábolas, por meio das histórias, por meio dos sinais. Jesus se revela no monte através da Deus se revela através da sarça ardente. A passagem do Mar Vermelho é um sinal de Deus. As batalhas vencidas pelo povo de Israel é um sinal de Deus. Mas também as quedas do povo é um sinal de Deus. Porque quando o povo é bom e fiel, Deus é fiel. Mas quando o povo se esquece de Deus, Deus simplesmente deixa o povo ao léu, à vontade. Porque ele nos diz, agora no Antigo Testamento, ele nos confirma que nós não somos livres. Eu sou livre. Mas desde a antiguidade, desde a saída do Egito, ele diz, olha, meus filhos, vocês são livres. Agora, eu tenho uma condição. É como hoje. Uma ligação muito interessante sobre a nossa sociedade que vivemos nos dias de hoje. O que é certo, o que é errado. E não estamos vivendo ao contrário hoje. O que é certo hoje pelo menos é uma dimensão do que nós estamos tendo na nossa vida, da inversão. E o que se faz de errado é certo. É a inversão de valores. Então nós não podemos entrar no ideal do mundo, não. Não podemos entrar no ideal do mundo. E aqui vem a última. Jesus então revelou quem seria Deus, como ele seria, o que é que ele faz, a sua personalidade. Ele revelou toda a divindade. Então, essas pessoas que buscam curiosidade, por exemplo, conta-se da história de Cristo, a sua infância, depois da sua fase adulta. Não revela, por exemplo, a sua juventude, um pouco, né, do que nesse intervalo que não se conta. Então, se não é revelado, então é porque não é necessário. Jesus revelou tudo. E essas pessoas que buscam curiosidades, querer saber o que é que Jesus fez, não fez, é importante para a salvação ou não? Essas pessoas estão mais, eu posso até estar errado. Né? Antigamente nós dizíamos assim, olha, no comércio nós não podemos ter palavra de reis. Essa cadeira é 10, mas não é palavra de rei. Alguém pode me comprar por menos. Mas me parece, essa é a condição da minha resposta. Mas me parece que essa pessoa, ou as pessoas que procuram Deus por curiosidade, ou a Jesus, ou conhecer a sua história, tomar como fãs e não como cristãos. Porque o fã vai atrás.
Ah, eu vou atrás de Endel. O que é que Endel é? Ah, é professor. É professor de quê? Então eu vou seguir ele. Eu quero conhecer como foi a juventude dele, quem é a mãe dele, e não sei o quê. Endel faz o quê? Eu vou seguir. Endel usa que marca? A minha professora ali que me reprovou. É o que... ela ensina inglês, mas será que ela fala inglês? Eu vou seguir ela. Aí de repente ela me decepciona. Você me decepciona. Eu vos decepciono. Então, não existe curiosidade no cristianismo. Existe condição de aprender e de deter o conhecimento através do conhecimento da palavra de Deus, que é transmitida pela fé, pela igreja e pela nossa doutrina. Então, ou como cristão, nós nos colocamos na posição de cristão, de que acreditamos na nossa história revelada, nos nossos documentos, ou vamos nos transformar em fãs. Pois é, eu posso até estar errado. Não sou o doutor da coisa, né? Estou em formação, mas é uma condição minha. Né? Eu não posso me colocar no caminho de Jesus por curiosidade. Eu não me coloquei no caminho de Jesus, no caminho da igreja, por curiosidade. Se fosse por curiosidade, eu já teria desistido, porque não é fácil. Se para nós cristãos aqui é difícil, imagine ter que tratar na academia, ter que tratar com pessoas de diversas cabeças, diversos pensamentos, contrário à tua fé, contrário a teus dogmas. Então eu não posso aqui, por curiosidade, por fanatismo. Não. A pessoa lembra até aquela Ou é passagem ou não é. de Paulo, né? Ainda que um anjo aparecesse para você e revelasse outras coisas sobre Deus, você não deve aceitar porque Jesus já revelou tudo o que ele queria revelar. Ela lembra essa passagem. Pois é. Deus não se revela pela metade. Esta é a condição. Ele aqui não se revela, é um tantinho, tá bom, é o suficiente. Não. Ele se revelou por completo, porque é a vontade de Deus, não é a nossa. Se formos tratarmos contrário a essa palavra que ainda deu agora, vamos nos limitar. E Deus é completo. Vamos até questionar. Né? Olha, está faltando pegar do nascimento de Jesus a sua infância e juventude. Nós não sabemos. É mistério. A Bíblia não conta, não há relatos da infância e da juventude de Jesus. Então, por curiosidade, será que Jesus fez isso? Não se sabe. O que podemos é imaginar. Mas, se não está aqui, não foi escrito, não se revelou. Temos que lembrar também que num certo período, logo após o seu nascimento, Maria e José teve que sair às pressas, fugindo. Então, daí por diante, quando toma um outro lugar, a história não conta mais. E aí entra aquela condição. Nós não podemos seguir Jesus por curiosidade. Olha aqui. Se lemos todo o Antigo Testamento, aí paramos no nascimento de Jesus. E depois do nascimento de Jesus, o que é que tem? Um branco. Acabou sua curiosidade. Então você é cristão, mas não. É essa a nossa condição? Então nós temos que tomar um cuidado aqui para que nós não deixemos que a condição humana e a condição do mundo nos limite por curiosidade, por algo pequeno. Deus é muito mais. A história da igreja, a história da revelação de Jesus é muito mais, nos provoca a cada vez mais, principalmente nos dias atuais. Porque o mundo nos revela coisas absurdas e estamos aqui, combatendo. Combatendo um bom combate todos os dias. Todos os dias. E se não for através da fé e da nossa maturidade de conhecimento
e de perseverança, olha, é difícil. E aí a queda fica mais fácil.